Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado, dia 28 de dezembro, ainda vivenciando a oitava de Natal, e hoje celebramos a festa dos mártires inocentes, ou dos santos inocentes. O nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 2, versículos de 13 a 18. Naquele tempo, disse o Senhor a José em sonhos: levanta-te, toma a mãe e o menino e foge para o Egito, porque Herodes vai procurá-lo para o matar. José despertou, tomou o menino e a mãe e fugiram para o Egito, para que se cumprisse aquilo que o profeta Oséias havia dito: eis que chamei o meu filho do Egito. Herodes ficou sabendo que os reis partiram e o traíram, porque não deram a localização onde estava o menino. Por isso Herodes ficou então muito furioso e mandou seus guardas irem até Belém e também nas cidades ao redor de Belém e matassem todos os meninos abaixo de 2 anos. E assim se cumpriu a profecia de Jeremias, que também dizia: eis que em Ramá ouviu-se uma voz, choro e grandes lamentos. É Raquel, que chora a morte dos seus filhos e não quer ser consolada, porque eles já não existem mais. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos mergulhar mais um pouco no espírito do Natal de hoje. Porque no dia 25, nós contemplamos a luz que veio do alto, o menino Jesus, que nasce numa estrebaria em Belém, indefeso, e ali vamos vendo também um cortejo de anjos que convida a todos para cantar glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Ali nós temos a festa da luz, a festa da reconciliação, o encontro entre o céu e a terra. E todos nós ficamos então maravilhados com a candura, a doçura, a meiguice daquele menino colocado numa manjedoura. Mas no dia seguinte, no dia 26 de dezembro, nós já encontramos a violência que o primeiro mártir cristão sofre, Estevão. E agora, dia 28, nós encontramos também, diante dessa doçura do presépio, dessa doçura da noite do dia 25, aqui nós encontramos também a imposição da violência e da amargura de Herodes, que quer matar o menino, que significava para ele um perigo. E movido pelo medo, e movido pela violência, ele foi capaz então de fazer violência, de lançar a violência sobre a terra. O que isso nos ensina? Nos ensina, por exemplo, que a luz veio do céu, de que Deus é luz e nele não existe trevas, como nos ensina hoje a primeira carta de São João. Deus é luz e nele não há trevas. E nós contemplamos esta luz, nós vimos esta luz, mas aqueles que querem se deixar guiar pelas trevas e pela sombra dos erros, eles detestam a luz. E eles vão fazer oposição à luz. Aqui está o ensinamento, então. Mesmo dentro de nossas igrejas cristãs, mesmo dentre os batizados, quantos de nós somos seduzidos pelo mal? Quantos de nós acabamos fazendo o mal que não queremos e não fazemos o bem que queremos? Quer dizer, em mim vive trevas e luz. Em você vive trevas e luz. De tal modo que os textos bíblicos hoje nos ensinam que, apesar da luz de Deus, apesar da bondade de Deus, apesar dos anjos gritarem glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, então nós vamos descobrindo que nem todos os homens e nem todas as mulheres têm boa vontade. Nem todos os homens e nem todas as mulheres acolhem esta luz que veio do alto. De modo que as sombras e as trevas dos erros são capazes de fazer violência à luz. São capazes de combater a luz.
E nós pensávamos que essa luz iria destruir completamente o mal e aqueles homens e mulheres que de má vontade produzem guerras e violências sobre a face da terra, que roubam, que traicionam, que são capazes de matar, de trair. Porque tudo isso vai nos ensinando que a luz veio. Deus veio do alto para iluminar as trevas, mas também aqueles homens e mulheres que ainda são seduzidos pelas trevas e pelas sombras dos erros, também são capazes de fazer oposição à luz. Nem todos são homens e mulheres de boa vontade, de modo que a ganância é capaz de fazer guerra contra a solidariedade. O poder é capaz também de fazer guerra contra a igualdade. A solidariedade é capaz também de ser combatida pelo egoísmo. A indiferença religiosa é capaz de matar e é capaz também de tentar sufocar o brilho do Evangelho. E quantas vezes, caminhando sobre as trevas dos erros e sobre a sombra dos pecados, os homens e as mulheres que peregrinam para Deus são capazes de se desviar do caminho. Por isso a oração do Pai Nosso nos ensina: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque a luz que veio do alto é combatida, o bem é combatido, a honestidade é combatida pela mentira, a falsidade combate a verdade, a lealdade é combatida pela infidelidade. De modo que o menino, com toda a doçura do presépio, com toda a luz que veio do alto para nos visitar, porque Deus é luz e nele não há trevas. E o apóstolo João vai dizer: aquele que diz que não tem mentira, que não tem pecado, perdão, é um mentiroso. Aquele que diz que não precisa de passar pela reconciliação é um mentiroso. Porque todos nós passamos por essas experiências. E em determinado momento, todos nós experimentamos a sombra dos erros. Todos nós experimentamos as trevas do pecado, com pensamentos, sentimentos e condutas que são contrárias ao Evangelho e à luz do Evangelho, e nós achamos que estamos certos. Achamos que estamos fazendo o correto. Então, meus irmãos, minhas irmãs, hoje, depois da doçura da noite de Natal, nós encontramos a sombra da violência e da ganância e do medo de Herodes. Uma cena de violência que chega também para poder combater os filhos da luz. De modo que Estevão e os santos inocentes são os séquitos. São os seguidores daquele menino de Belém que veio trazer a luz, mas que os seus não receberam. E a luz brilhou nas trevas, mas a treva não quis receber e acolher a luz. De modo que nós também podemos incorrer no mesmo erro quando nos deixamos pastorear e ser seduzidos por sombras de pecados e trevas de erros. Assim, somos capazes também de combater e de destruir. E até a mensagem do Evangelho, que é para iluminar as vidas e transformar as vidas, fica ofuscada. Então, meus irmãos, minhas irmãs, tomemos cuidado. Tomemos cuidado com a sombra dos erros, tomemos cuidado com as trevas dos pecados, porque elas são capazes de converter os nossos corações em amargura, em tirania, e assim também nós seremos capazes de fazer o mal. Herodes, movido pelo medo, Herodes, movido pela ira, foi capaz então de assassinar meninos de 2 anos abaixo de Jerusalém e dos arredores de Jerusalém. E assim, esses santos inocentes que celebramos hoje também deram sua vida e derramaram seu sangue por causa do Filho de Deus. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, e amanhã iniciaremos o nosso jubileu do ano 2025, Peregrinos da Esperança. E a esperança não decepciona. Diante de um mundo de guerras, de violências, de homens e mulheres de má vontade que não querem experimentar a doçura mais do menino de Belém, a esperança deve continuar na vida dos cristãos. Somos peregrinos da esperança. E a esperança não decepciona. Que vivenciamos esse jubileu de modo santo, pedindo ao Senhor que nos ilumine cada vez mais. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem. Santos inocentes, rogai por nós.